Olá a todos vocês que nos visitam nesta reflexão. Tá? É uma alegria estar com vocês, é uma alegria que vocês estejam conosco, sejam todos muito bem-vindos, especialmente os frequentadores e trabalhadores do Centro Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, da Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Entrei 2 minutinhos antes aqui para que a gente dê as boas-vindas e vá vamos nos preparando todos para o que vamos conduzir daqui a pouco. Então, dando as boas-vindas aí e esperamos que breve possamos estar juntos, reunidos, não mais ou não só pelas redes sociais, pela internet, mas presencialmente nos nossos centros espíritas, nas nossas casas espíritas. Está fazendo bastante falta, né? A saudade aí acaba apertando um pouquinho, a carência de abraços, que fazem tão bem os abraços, né? Os braços dos amigos e das amigas no nosso dia a dia são terapêuticos. Então, estamos carentes dessa terapêutica aí e de outras, de podermos conversar, dialogar. Então, por enquanto, temos que manter essa situação de nos encontrarmos virtualmente. Mas, de qualquer maneira, é uma alegria e possamos aproveitar, então, estes momentos de reflexão para o nosso próprio progresso. Né? Estamos todos inseridos na busca de progresso. Chegamos aí às 17 horas, horário combinado. Mais uma vez, boas-vindas a todos e obrigado pela presença de vocês, são todos sempre bem-vindos. Vamos iniciar a nossa reflexão, primeiramente rogando o amparo do alto para nos conduzir e nos inspirar na direção de melhor aproveitarmos todos estes momentos em que buscamos a luz do Mestre Jesus e que Ele, conforme prometera, possa estar conosco a nos inspirar, nos amparar, principalmente nesses momentos de dificuldades que vivemos, que através da reflexão possamos melhor aproveitar e nos conduzir diante dessas dificuldades, que possamos, inspirados por Jesus, pelos mentores espirituais do Centro Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, pelos nossos mentores espirituais, possamos aí aproveitar estes momentos juntos. Que assim seja. Hoje a proposta é conversarmos sobre caminho para a liberdade. Mas, na verdade, quando falamos de caminho para a liberdade, falamos caminho para a perfeição, falamos de caminho para a sabedoria, caminho para a felicidade, está tudo embutido neste pacote. Mas hoje vamos focar um pouquinho mais na questão da liberdade. Muitas vezes nós flertamos e colocamos em risco a nossa liberdade física, muitas vezes, quando nos arriscamos a cometer deslizes em relação à lei humana. E aí a justiça pode nos alcançar e nos tolher a liberdade. Por responsabilidade nossa, por escolha nossa, de desviar da lei. Em relação à lei divina não é diferente. Só que a lei humana é falha. Né? Muitas vezes ela não consegue nos alcançar. Conseguimos despistar. Mas da lei divina e da justiça divina nós não conseguimos despistar. Então precisamos não pôr em risco a nossa liberdade, buscar a liberdade, mas a liberdade mais ampla, a liberdade interna, a liberdade que está atrelada ao livre-arbítrio de fazermos o que quisermos, mas nem tudo é conveniente que façamos. Então é a liberdade de escolher está posta pelo livre-arbítrio. Mas o que escolher para que a gente não tenha consequências desagradáveis, aí a questão muda um pouquinho de figura. Né? Precisamos usar o nosso livre-arbítrio, dito de outra forma, usar adequadamente o nosso livre-arbítrio.
para que as escolhas não tenham consequências amargas, seja nas nossas ações no dia a dia em relação à lei humana, por onde transitamos e estamos sujeitos a ela, seja em questões da liberdade interna, de termos a consciência tranquila, de termos a serenidade, para estarmos livres, né? Para não termos nenhuma perturbação maior. Né? Então, precisamos lutar pela liberdade e conquistar essa liberdade. Mas como é que conquistamos a liberdade? Como é que vamos atrás da liberdade? Jesus já sinalizou: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Está muito claro. Conhecer a verdade para nos libertar. E nos libertaremos à medida que façamos as escolhas apropriadas que não tragam consequências amargas, porque senão estaremos presos nas consequências das nossas escolhas. Mas para fazer as escolhas apropriadas é preciso que a gente saia da ignorância. Conheça a verdade. A verdade nos liberta primeiramente da ignorância. E é a ignorância que nos aprisiona, é a ignorância que nos conduz a escolhas e ações que terão consequências mais amargas, mais difíceis, consequências de frutos que plantamos. Então, a ignorância é a causa, posso afirmar, sem medo de errar, que a ignorância é a causa de todos os nossos males, em todos os aspectos, porque ela produz o egoísmo. E o egoísmo, por sua vez, sendo consequência da ignorância, é causa dos males. Ele agrupa-se com o orgulho e com outras nossas perturbações, nossas atitudes equivocadas, e com isso temos aí as consequências. Então, a causa maior dos nossos males é a ignorância. A ignorância nos leva a egoísmo e orgulho. E o que nos liberta? O conhecimento da verdade, para que saiamos da ignorância e saiamos do orgulho e do egoísmo. Simples, matematicamente, quase. Né? Simples assim. Então é preciso que a gente faça este trabalho de conhecer a verdade para viver a verdade. É preciso que a gente viva a verdade e nos liberte da ignorância que nos conduz a cometer equívocos. E os equívocos nos aprisionam. Pela lei humana, nos aprisionam nos presídios humanos, da justiça humana. Mas nos aprisionamos, muitas vezes, nas consequências, nos débitos das nossas mazelas produzidas pela ignorância. Então é preciso que a gente se liberte e busque a real liberdade, que é a liberdade interna, dos valores, da consciência tranquila, da certeza de um futuro, e assim sucessivamente. Então, precisamos nos libertar da ignorância buscando a verdade. Mas muitas vezes ouvimos das pessoas que se acham donas da verdade, detentoras da verdade. E eu pergunto, será que existe alguém no mundo encarnado que tenha toda a verdade? E aqui toda a verdade ela é ampla, conheça todo o universo, conheça o mundo espiritual, conheça os meandros da vida em todos os seus detalhes, conheça todas as ciências, conheça tudo sobre o mundo espiritual, sobre o ser pensante, sobre a obra divina. Eu acho que o único ser que tinha este conteúdo completo, nós o crucificamos. Aí alguém pode dizer, mas ele não mexia com ciência, porque não queria, não era o papel dele. Com certeza ele sabia tudo de ciência. Porque usando de recursos pessoais, ele curava. E curava coisas que muitas vezes a nossa ciência não cura. Portanto, ele tinha a ciência. Só que ele não fazia uso do conhecimento científico no dia a dia, nas suas lições, porque não era seu objetivo. Mas, com certeza, ele detinha toda a verdade. Então,
se nós nos julgamos conhecedores e donos de toda a verdade, já estamos libertos? Já não temos mais perturbações, angústias, tormentos, incertezas, inseguranças? Já não temos débitos com a lei? Portanto, nós ainda não somos donos da verdade. Mas se nos consideramos dono da verdade, não temos mais o que buscar. Não tem mais o que evoluir. Já atingimos a pretensa perfeição. Já? Jesus era perfeito. Nós outros estamos na busca da perfeição. Então é preciso que a gente lute para buscar o conhecimento da verdade. Eu digo que conhecer a verdade é buscar respostas. E felizmente, de um certo patamar, o ser humano sempre foi ávido por respostas. Se assim não fora, nós estaríamos ainda talvez polindo pedra. Quiçá. Então temos que ir atrás da verdade. Mas para a gente ir atrás de alguma coisa, a gente precisa o quê? Precisamos saber aonde está essa coisa. Aonde está a verdade? Qual é a composição da verdade? Aí eu faço uso da pergunta 27, correspondente a respostas e o livro dos Espíritos. Há então, pergunta Kardec, no universo, dois elementos, espírito e matéria? E os irmãos tais respondem que sim. E acima de tudo, Deus. Percebe? A verdade está neste triângulo. Deus, verdade absoluta, matéria, espírito, verdade e obra. Essa é a verdade. E as leis que correspondem a tudo isso, que afetam tudo isto. Que afetam tanto a matéria quanto o espírito. Neste plano e em outros planos. Isto é a verdade. O que eu quero dizer com isso? Que a verdade que liberta, que nos conduz à liberdade, ela se encontra neste triângulo. Deus, matéria e espírito. E as leis correspondentes. Então, tudo que fuja desta proposta não é verdade. Tudo que fuja da obra divina não é verdade. Eu desafio alguém a encontrar alguma coisa que não esteja no universo. Tudo está no universo. As leis estão postas desde sempre. Nós precisamos desvendá-las. A gravidade não passou a existir a partir da teorização feita por Newton. Ela já existia. Mas entender um pouco mais foi uma conquista realizada por Isaac Newton. Então, mas a gravidade já existia, sempre existiu. As leis morais, as leis do amor propostas por Jesus já existem. Sempre existiram. Mas era preciso conhecer essas leis, que elas chegassem até nós, desvendar. Então, eu costumo dizer que a verdade está nesse triângulo, matéria, espírito e as leis correspondentes. E Deus, verdade absoluta. Então precisamos conquistar, compreender o Criador para chegar à verdade. Precisamos compreender a sua obra para caminhar na direção da verdade. As leis que regem sua obra, as leis divinas, tanto as leis da matéria quanto as leis morais. E aí está o pacote todo. Alguém já sabe tudo sobre a matéria, sobre as leis morais, sobre as leis da matéria? Já conhece todo o universo? Já conhece tudo sobre o mundo espiritual, sobre o espírito? Ok, é isso aí. Estamos caminhando nessa direção. Passamos aí por esta escola, numa época em que ela era primitiva e poucos conhecimentos fomos adquirindo ali, preparando para o que viria depois. Uma escola primitiva eu comparo como uma pré-escola. Depois entramos no mundo de provas e expiações, onde temos que evoluir, usar a razão para fazer as escolhas apropriadas e corrigir os nossos equívocos. Esse mundo de provas e expiações podemos comparar com o ensino fundamental. E aí, então, nós estamos sujeitos, estamos buscando aprender, estamos nesse nível. Então temos muito chão pela frente ainda. Mas os recursos estão aí. É preciso que a gente caminhe nessa direção. Eu costumo comparar
olhar também a verdade como um quebra-cabeça, que nós vamos montando à medida que vamos adquirindo as peças, compreendendo este quebra-cabeça e adquirindo as peças. Mas olhando para a verdade, para esse quebra-cabeça que tem que ser montado, é conhecer o universo e conhecer as leis morais, conhecer as questões espirituais, conhecer as leis da matéria, nós já estamos olhando a figura, precisamos ir juntando as peças para montar a figura. Quando não temos este olhar, nós estamos montando uma figura às cegas. Vamos imaginar que a verdade seja um quebra-cabeça de uns 50 milhões de peças. É muito mais do que isso, é quase ilimitado esse quebra-cabeça. E nós temos misturado com ele os nossos equívocos. Nós misturamos peças que não fazem parte da verdade. É o joio misturado ao trigo. Precisamos separar e montar o quebra-cabeça. Separar aquilo que não faz parte da verdade. Como fazemos isso? Aquilo que não é compatível com Deus e a sua obra e as suas leis correspondentes não são verdades. Então, e assim a gente vai depurando o conhecimento da verdade. Então, é um quebra-cabeça 50 milhões de peças que nós temos que montar. Agora imagine que cada um de nós tem um pouquinho dessas peças, desse quebra-cabeça. Quantas? Se é 50 milhões de peças, todo o universo e o mundo espiritual, quantas peças nós temos? Não vou falar quantas para não nos humilhar, mas temos poucas peças neste contexto. Né? Claro que o contexto é muito maior do que isso, portanto nós temos algumas peças já consideráveis, principalmente das questões da matéria. A ciência evoluiu bastante sobre as leis da matéria, inclusive. Então nós temos aí algumas peças. Mas quantas peças nós temos? Um punhado, não importa. Por aí cada um tem em torno de 500 peças. Mas as nossas peças deste conhecimento, elas não são iguais. Eu tenho algumas peças deste conhecimento que vocês todos têm. Tem algumas peças que vocês não têm. Vocês têm algumas peças que são comuns comigo, mas tem algumas peças dessa verdade que eu não tenho. Em função do caminho que trilhamos. Se vamos racionar com ciência, se você é engenheiro e eu sou médico, eu tenho algumas peças sobre medicina que você, da verdade, sobre medicina que você não tem. E você tem peças de engenharia que eu não tenho. É isso. Sobre as questões espirituais, da mesma forma. Nós temos questões que uns têm, outros não. Algumas são comuns. Para nós que somos cristãos, temos muitas coisas do Evangelho de Jesus que são comuns a nós todos. Mas temos algumas peças que nós introduzimos ali que não são compatíveis com Jesus. E aí nós criamos confusão. Nós nos perdemos. Nos consideramos como religiosos donos da verdade. Da mesma forma. E quem é dono da verdade não tem mais nada para aprender. Quando consideramos que só o nosso modo de pensar é o correto em qualquer área, mesmo que estejamos dois engenheiros conversando, eles não têm todas as peças iguais. Um deles tem peças que o outro não tem e vice-versa. Porque o conhecimento, mesmo na engenharia, ainda é muito amplo. Nós não chegamos a todo o desenvolvimento, nem nessa área, em qualquer área. Então, mas se nos consideramos donos da verdade, nosso modo de pensar é o único correto, não dá mais nada para aprender. Estamos estagnados. Precisamos sair da zona de conforto de achar que sabemos tudo e ir atrás de conhecer cada vez mais. Essa é a finalidade. É ir cada vez mais buscar o conhecimento aonde ele está e ir aprofundando e separando o joio do trigo, é claro. Principalmente quando algum conhecimento vem pelos falsos profetas. Temos que saber distinguir. E para saber distinguir é ver se está coerente com Deus, se está coerente com Jesus, para nós que somos cristãos, se está coerente com o amor, com o bem e a maneira de sabermos. Então o mundo está cheio de seres que se acham donos da verdade em todas as áreas. Eu sei tudo sobre medicina, eu sei tudo sobre engenharia. Não sabemos. Essas ciências vão evoluindo. A vida além do meu entendimento.
Há vida além do seu entendimento. Há conhecimento a ser adquirido que você não tem, que eu não tenho, e assim por diante. Isso é mais fácil de ver na ciência, né? Mas muitas vezes nós vemos que para a ciência evoluir foi preciso que muitos seres abrissem a mente e percebessem que não tinham conquistado tudo. E se olharmos nos últimos 70 anos da humanidade, dos anos 60 para cá, do século passado, dos 70 anos, 70 e poucos anos mais ou menos, nós vamos perceber que de lá para cá, nesses 70 anos, a ciência conquistou muito mais do que tinha conquistado até então nos milênios passados. Porque a progressão é, vamos colocar, geométrica, né? Ela cresce, porque a base já aumentou, aumentando a base, nós crescemos mais rapidamente o edifício. Então é preciso que a gente busque adquirir o progresso, o conhecimento na ciência. Se não tivéssemos seres inconformados, não aquele inconformismo de lamentação, de lamúria, mas inconformismo de querer melhorar, de querer ir atrás, de querer descobrir, eu creio que nós estaríamos, se tanto, polindo pedra. Mas já fomos bem mais longe do que polir pedras. Por quê? Porque muitos seres resolveram ir atrás. Mas e nós, que não estamos muito focados, de repente, na ciência, mas podemos usar a ciência e o conhecimento para desenvolver a nossa razão? Porque é a razão que vai definir o discernimento e as escolhas apropriadas. Então é preciso que nós vamos à frente. Mas mesmo na ciência, nós temos visto muitos conflitos aí. Alguns cientistas se considerando mais cientistas que os outros. Quem o é? Em determinadas áreas, uns são experts e não sabem tudo. Em outras áreas, outros são experts e não sabem tudo. Mas mesmo numa mesma área, uns sabem um pouquinho de um setor e outros por outra linha de pensamento. Então nós vemos aí muitos conflitos, até mesmo na ciência. Quem é mais cientista do que o outro? O que é mais ciência, o que é menos ciência? Precisamos mudar, analisar os fatos e sabermos, principalmente com humildade, que ninguém sabe tudo. A vida além dos nossos entendimentos. E isso é muito claro, principalmente quando vamos viajar para as questões espirituais, para as questões transcendentes à vida. Nós precisamos perceber que também não sabemos tudo. E é interessante quando você vê algum cientista que era ateu, que se dizia ateu, considerava que a ciência era tudo, que a matéria é tudo e que a vida se encerra com a morte. Você vê eles mudando de ideia porque raciocinaram, não estavam com a mente fechada. Nós muitas vezes nos fechamos e não damos oportunidade para outros entendimentos. Temos que ter a mente aberta, ir além. E eu cito aqui, rapidamente, alguns destes casos. Um brasileiro, Augusto Jorge Cury, psiquiatra, dizia-se ateu. Ateu. A vida morre. Né? As questões da psique humana estão ligadas apenas ao cérebro, à mente, à máquina. Mas ao fazer seus estudos como psiquiatra, do pensamento, da estrutura do pensamento humano, ele chegou à conclusão que algo tão maravilhoso e perfeito, que é essa estrutura da máquina do pensamento humano, chegou à conclusão que algo tão perfeito não poderia ter surgido por acaso, é preciso que tenha uma autoria. Pegando algo da ciência. A ciência diz que para todo o efeito há uma causa que lhe deu origem. E se o efeito é inteligente, a causa obrigatoriamente tem que ser inteligente. Se vocês, vamos pensar, este aparelhinho que estou usando para melhorar a minha visão é um efeito inteligente. Não brotou aqui no meu rosto, não brotou numa ótica. Foi preciso que alguém produzisse, calculasse, fizesse. Precisou de uma inteligência. É isso que está dizendo a ciência. Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Então, percebendo
a grandeza da máquina pensante, Curie deixou de ser ateu. Porque chegou à conclusão que só um ser maravilhoso teria que ter tido a capacidade de criar algo tão perfeito. Lembramos de outro, o Dr. Francis Collins, diretor do projeto Genoma, aquele que estudou o DNA humano. Ele foi diretor da equipe que decodificou o DNA. Ele também se dizia ateu. Ao fazer seus estudos de ciência, da biologia, estudar o DNA humano, da biologia humana principalmente, e percebendo a beleza desta máquina, essa máquina humana, esse corpo físico é a máquina mais perfeita que temos conhecimento na Terra. Ao fazer esses estudos, ele chegou à conclusão também que não é possível algo tão maravilhoso não ter autoria. Algo tão perfeito não ter autoria. Pelo efeito se remonta à causa. O efeito dessa máquina é inteligente, com toda a sua complexidade. A autoria tem que ser inteligente, e muito inteligente. Encontrou Deus, deixou de ser ateu. Escreveu a obra... A Linguagem de Deus, perdi na memória aqui, ó. A obra A Linguagem de Deus. E nesta obra ele vai dizer em determinado momento, que, falando agora das verdades espirituais, já que ele deixou de ser ateu e foi profundo o seu entendimento, ele diz que a água pura das verdades espirituais está depositada em recipientes enferrujados que denominamos seres humanos. Doeu? Dói, mas é a realidade. Nós deturpamos. E ele falou de forma genérica, a água pura das verdades espirituais. Jesus, na figura do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, ele vai dizer que todas as verdades estão no cristianismo. Os erros nele embutidos têm origem humana. Nós deturpamos pela ferrugem, pelas imperfeições que ainda conduzimos em nós. Este recipiente ainda contamina. Pela nossa ignorância, contamina as verdades que chegam até nós. Precisamos depurar através da compreensão, do uso do raciocínio e ir além. Temos um outro, homem de ciência, Denisard Rivail, pedagogo, fundador de escolas, preparado. Ao ter contato, este não era necessariamente ateu, mas ao ter contato com os fenômenos espíritas através das mesas girantes, mesas falantes, ele percebeu que por trás deste movimento havia algo maior. E resolveu fazer um estudo sobre isso. E assumiu o seu compromisso reencarnatório de codificar a doutrina dos espíritos. Mas para isso ele deixou de lado o nome de batismo e adotou para esta obra o pseudônimo de Allan Kardec. Percebe? Ele saiu do círculo fechado, do quadradinho de achar que não é possível. E ele até entendia que movimentar as mesas pelo magnetismo humano poderia até ser possível. Mesmer tinha tratado da questão do magnetismo recentemente, e ele sabia disso. E o Denisard Rivail, ele sabia disso. Mas ao perceber que as mesas, ao serem interrogadas, respondiam perguntas por batidas e por outras técnicas utilizadas na época, ele disse que não, que mesa não poderia responder perguntas porque mesa não tem cérebro. Então tinha alguma coisa por trás. Mas se ele achasse engraçadinho a mesa responder perguntas e ficasse na futilidade, não abrisse a mente para as possibilidades, ele não teria ido pesquisar. E ele foi pesquisar. E daí surgiu um corpo de doutrina maravilhoso. Ele não partiu do Cristo. Ele chegou no Cristo a partir do estudo. Pelas mensagens de qualidade que recebia, elas tinham que ser coerentes com Jesus. E aí, ele codificou a doutrina dos espíritos. Então, as filosofias religiosas não é diferente. Mas nós usamos os mesmos critérios, quase até piores, nas filosofias religiosas, porque na ciência, às vezes, os fatos concretos
na forma da ciência, desmentem muitos equívocos. Mas as filosofias religiosas ficam sujeitas à interpretação, muitas vezes, porque a gente até não considera muitos fatos concretos, como existentes. Então, nós consideramos que a nossa verdade é a única. E aí a minha filosofia religiosa é a única, é a melhor. Todas as filosofias religiosas, dentro dos seus patamares, elas são boas. Desde que úteis para quê? Para nos melhorar. Porque o objetivo das filosofias religiosas é nos dar conhecimento de Deus, de nós, das questões espirituais e nos aproximar do Criador. Como é que nos aproximamos do Criador? Conquistando os valores morais. Conquistando os valores que estão contidos na perfeição divina, que são os valores morais, a lei do amor. Deus é amor, nos diz João. O amor de Deus derrama-se sobre nós, nos fala Paulo. Então, nos aproximar de Deus é aprender a amar. E só quem ama é livre. Então precisamos conquistar através desse caminho. Então, se a minha verdade é única, eu não tenho mais o que conquistar. E fico bitolado, preso nos equívocos e assim por diante. É preciso abrir os olhos. Quando estamos presos, é como se nós estivéssemos vivendo dentro de uma casa e nunca olhássemos para a rua. Isso é uma metáfora utilizada por Sir Arthur Conan Doyle, autor de algumas obras espíritas, é o autor de Sherlock Holmes, da série Sherlock Holmes. Mas ele também fez estudos para chegar a validar os fenômenos espíritas como reais. E uma das obras que ele escreve é A Nova Revelação, onde ele trata dessa pesquisa que ele fez e chegou à conclusão. E tem um momento que ele diz que a nossa ignorância, muitas vezes, é como se estivéssemos fechados dentro de uma casa há muitos anos. E, de repente, abrir a mente é abrirmos a janela dessa casa e descobrirmos que há um mundo lá fora, além do nosso entendimento, do nosso universo daquela casa aonde nos criamos. Mas se nós olharmos para o mundo de forma cega e ao abrir a janela encontramos, como diz Conan Doyle, encontramos crianças fazendo baderna, nós vamos achar que o mundo lá fora é uma baderna. E até vamos fechar a janela. Agora eu acrescento, se encontrarmos ao abrir essa janela pessoas cometendo crimes pela rua, vamos achar que o mundo é só violência. Se abrirmos essa janela e nos depararmos com um hospital, vamos perceber que o mundo é doente. Kardec vai falar sobre isso também, mostrando que às vezes chegamos por uma cidade, pela favela, achamos que é só miséria. Se chegarmos na cidade pelos hospitais, vamos achar que todo mundo é doente. E assim por diante. Então precisamos abrir a janela para o mundo. Sair do nosso quadrado e buscar ampliar os conhecimentos. E assim podemos viajar, principalmente nas questões filosóficas e religiosas. Nenhuma religião é dona de toda a verdade. Cada uma tem parcelas, maior ou menor, dessas verdades. Se foca nessas verdades, já adquiridas, com mais critério ou menos critério. Deturpa mais ou menos estas verdades. Precisamos separar o joio do trigo, abrindo a nossa mente, principalmente analisando o que seria coerente com Deus e a sua obra, o que seria coerente com os atributos da divindade, o que seria coerente com os ensinos de Jesus, o que não é coerente, tem algum erro. E aí a gente fica pensando, criamos uma série de resistências, está muito em moda hoje, eu crio resistência. Resistência a quê? A fatos que vão contra a minha maneira de pensar? Isso é bitolação. Eu preciso criar mente aberta para analisar os fatos. Às vezes eles não cabem em mim. Eu deixo de lado. Não aceite, diz Kardec, aquilo que não cabe em você. Você não está preparado ainda. Mas negar é produto da nossa bitolação, da nossa ignorância, da nossa janela fechada. É preciso abrir a janela. Então criamos resistência
Normalmente essas resistências são resistência ao saber, porque criamos resistência aos fatos, a outros horizontes. Então precisamos abrir mão disso. E começamos chamando atenção para a ideia de céu, purgatório e inferno. Céu e purgatório pode até ser coerente com Deus, mas não o é totalmente. Mas o inferno é coerente com Deus? É coerente com a justiça divina? Até pode ser. Mas é com a justiça de um Deus carrasco, vingativo, que expulsa seus filhos para a eternidade por erros cometidos? Nós, os pais, não fazemos isso? Oferecemos novas oportunidades aos nossos filhos quando eles reprovam? Deus não faz? Mas se for coerente numa justiça carrasca, de um Deus carrasco, seria coerente com a bondade, com a misericórdia de Deus? Então, inferno. Inferno não é coerente com Jesus, quando ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então nós precisamos abrir a mente. O que seria este inferno? Aí nós temos que, a doutrina espírita nos mostra que é um estado de consciência pelos erros cometidos. A consciência pesa. E precisamos reparar. Estamos aprisionados aos equívocos cometidos porque teremos que reparar. Então, foi assim que eu introduzi a nossa fala. Então, abrir a mente para outras possibilidades de refletir, estudar, ir além. Então, normalmente a ideia de céu, inferno e purgatório nos aprisionam principalmente no medo do quê? Da morte. Mas se a questão de perturbações pelos erros cometidos é passageira e não é eterna, teremos oportunidade de reparar os erros cometidos, a morte passa a ser apenas uma mudança de plano. Saímos do plano físico para o plano espiritual. Quando reencarnamos, morremos para o plano espiritual em tese. Saímos do plano espiritual, vamos para o plano físico. Então, bate o desespero. E aí bate o desespero por quê? Porque primeiro eu fico pensando, para onde eu vou? Esse é um ponto fundamental. Para onde eu vou? Neste conceito de céu, purgatório e inferno. Se eu for para o céu ou para o purgatório, até está um pouquinho melhor. Mas e se eu for para o inferno? Aí bate um desespero. E tem um outro desespero que bate, principalmente na partida de um ente querido. Para onde foi esse ente querido? Se ele foi para o inferno e eu vou para o céu, perdemos o contato e a saudade não será diluída, porque não nos encontraremos mais. Se ele for para o céu ou for para o inferno, a mesma coisa. Então, para que amar, como diz Victor Hugo, numa bela passagem falando da vida e da morte, que o ser que ama precisa do ser imortal, porque a imortalidade oferece oportunidades do reencontro. Porque a imortalidade dá a oportunidade de irmos à luta e conquistarmos um futuro. Como propõe Jesus, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então nós temos a oportunidade de reparar e de ir em frente. Então, para onde eu vou? Para onde foi o meu ente querido que partiu? Fica aquela preocupação e aquela dúvida. Mas Jesus nos assevera, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então nós precisamos de uma alternativa. A alternativa o próprio Cristo disse, é preciso que nasçais de novo na conversa com Nicodemos. É preciso voltar à escola. Simples assim. Eu não vejo dificuldade em entender. Quando eu conheci a doutrina dos Espíritos e fui tomar contato com essa ideia de reencarnação, a coisa que mais me encantou foi a reencarnação, porque tirou um peso de que eu já fiz de besteira, eu vou ter a oportunidade de corrigir, não preciso temer a morte, porque eu iria para o inferno. E daí, como é que fica? O pavor de arder para sempre? Eu não pensava sobre isso. Com a doutrina dos Espíritos, foi a minha porta de abrir caminhos para um entendimento mais profundo. Apesar que eu nunca fui com a mente fechada, eu sempre busquei ampliar os horizontes do conhecimento. Até onde me era possível com a minha capacidade e as minhas limitações. Portanto, é preciso que a gente saia do quadrado, de achar que sabe tudo, que a minha linha de pensar, que a minha filosofia, que a minha ideologia, que a minha ciência é a melhor de todas. Todas são boas e úteis,
quando nos fazem crescer, nos oferecem oportunidades, nos expandem os horizontes e assim por diante. Então é preciso que a gente saia do quadrado e busque ampliar os nossos horizontes para adquirir o conhecimento que liberta. Que nos desafiemos todos os dias para novos conhecimentos, para novas respostas. Eu costumo dizer, temos que buscar respostas. Temos muitas perguntas ainda. No mundo físico e sobre o mundo espiritual, sobre nós mesmos. Não sabemos tudo ainda. Então, a evolução do conhecimento é um processo crescente. Mas se eu já me considero que acabou, não tenho mais nada para aprender, até chama atenção para um detalhe. A hora que eu achar que não tenho mais nada para aprender e não buscar o aprendizado pelo qual estamos aqui neste mundo, nesta escola, pode encerrar a matrícula. Né? Até por isso Deus pode achar, você não tem mais nada para aprender, ok, volta para cá. E pode nos encerrar, nos tirar daqui. Então temos que estar sempre buscando, até para se queremos permanecer nessa escola por mais tempo, temos que buscar sempre estar buscando aprender para adquirir a liberdade que o conhecimento oferece. Conforme a nossa cultura, o estágio evolutivo, nós vamos angariando mais. Ninguém é dono da verdade. Então, é preciso que nós busquemos este conhecimento em variadas áreas. Mas hoje, depois de uma certa fase da vida, temos que buscar principalmente conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre nós espíritos e assim por diante. E nesse aspecto, a doutrina dos espíritos é riquíssima em recursos, informação e conhecimento. Porque ela veio cumprindo a promessa de Jesus, reviver o seu evangelho e esclarecer coisas que ele não esclareceu. Está na promessa que ele fez. Que rogaria ao Pai um novo Consolador. Esse assunto está tratado mais especificamente sobre essa promessa no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Então nós temos um universo ainda para pesquisar, para viajar, para estudar, para ler. Então temos que sair das questões bitoladas de achar que já sabemos tudo sobre uma área ou sobre a filosofia religiosa e assim por diante, para irmos além. Desculpe. Então, nós temos aí a oportunidade, se abrirmos a mente, se abrirmos os nossos horizontes, sairmos do nosso espaço reduzido de conhecimento e irmos além do conhecimento. Vamos adquirir todo o conhecimento nesta vida? Sem chance. Tem um universo para desvendar. Tem um mundo espiritual para desvendar. Aí nós vamos para lá, desvendamos algumas coisas, voltamos para cá, vamos ampliando o conhecimento. Mas aqui é que a coisa se consolida e se processa. E aqui está o exercício dos conhecimentos, a prática, a consolidação e assim por diante. Então precisamos voltar para cá, muitas vezes. Até isso muita gente tem dificuldade, porque não abre a mente. A reencarnação é o único fator que nos apresenta a justiça, a misericórdia e a bondade do Pai para com seus filhos. Fracassou, volta para a escola. Não concluiu, volta para a escola. Simples assim. Então, nós temos aí as possibilidades. Temos aí ao nosso alcance filosofias orientais, mesmo que você seja católico, espírita, evangélico, não importa. Abrir a mente. Mesmo, eu posso estudar filosofias orientais, e eu leio algumas coisas sobre filosofias orientais, mas sou espírita. Porque o espiritismo, nesta encarnação, está me atendendo às necessidades que eu tenho para o meu progresso. Trouxe um outro universo para mim. Então estou ávido. Se vocês olharem aqui atrás de mim, tem mais. A maioria dessas obras são espíritas. Tem algumas que não, mas porque eu gosto de buscar outros horizontes. Então nós temos que abrir a mente. Quando eu conheci a doutrina dos espíritos, nossa, encontrei eu que gosto de ir atrás do conhecimento, encontrei um universo maravilhoso. Mas não adianta a gente ter essas obras e não pararmos para pensar, não refletir, não estudar, não ler, não praticar. Então estamos aí.
que é na vivência deste conhecimento que nós o consolidamos, e ao consolidar este conhecimento, pela vivência, pela teoria e pela vivência, nós vamos nos libertando da ignorância e de cometermos equívocos. Porque usando estes conhecimentos, nós vamos fugindo de cometer equívocos. E assim vai. Temos aí os recursos oferecidos por Deus para este progresso. Nas questões filosóficas religiosas, nós temos aí as filosofias orientais que têm mais foco na cultura daqui do povo oriental. Que nós trazemos algumas coisas para cá muitas vezes, mas elas às vezes não funcionam porque nós não temos a cultura e o espírito desse povo. Mas são úteis, são interessantes a gente conhecer. Mas se eu não consigo dar conta daquilo que eu tenho aqui no Ocidente, né? Principalmente para os cristãos, eu não consigo dar conta ainda do Evangelho de Jesus. Para os povos antigos vieram algumas lições através de Moisés, através de tantos profetas. E depois veio Jesus trazer a receita para a verdade moral, para a verdade sobre o amor, sobre a perfeição que temos que conquistar. Jesus não estava focado em ciência, estava focado nos valores do coração. Então ele trouxe a receita para isso, que foi relembrada e revivida com a doutrina dos Espíritos. Então, se nós temos todo esse material, todo esse esforço divino para nos oferecer tantos emissários, o que Deus está nos dizendo? Faz uso, aproveita, estuda, pega o exemplo. E aí, para a gente encerrar, uma pergunta do Livro dos Espíritos, nem lembro o número. Não decorei todos os números ainda das perguntas do Livro dos Espíritos. Qual ser Deus colocou na Terra, o maior ser que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade? Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Mais de 1000 perguntas. A mais curta resposta é essa: Jesus. Então nós temos que nos espelhar em Jesus. E muitos seres vieram espelhados em Jesus para nos mostrar como fazemos isso. Então nós temos aí que abrir a nossa mente, não achar que porque já lemos 10, 15 vezes todo o Evangelho, que sabemos tudo. Não sabemos. Eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus, nós não mergulhamos ainda 20% da profundidade dele. Então, temos que continuar trabalhando e aprendendo este Evangelho, mas principalmente vivendo, porque é na vivência que se consolida, é na vivência dos ensinos de Jesus que nós saímos dos nossos equívocos e nos libertamos das nossas perturbações e dos débitos perante a lei divina. Libertamos pelo conhecimento, pela vivência. Então que possamos conquistar cada vez mais a liberdade interna, a liberdade da paz de consciência. E para isso é preciso conhecer a verdade, separar o joio do trigo, desenvolver razão e sentimentos. Para desenvolver sentimentos, a receita está no Evangelho de Jesus. Para desenvolver a razão, além disso, a ciência humana está por aí para nos auxiliar. Mas nos dias atuais, em que vivemos tantas perturbações, tantos conflitos, tantas guerras, de mais variado porte, as guerras nos lares, no trânsito e as guerras entre nações, muito mais precisamos do Evangelho de Jesus, das lições que ele nos trouxe, sendo vividas no nosso dia a dia. Que possamos partir nessa direção e termos esta consciência, abrir as nossas mentes, abrir as janelas e as portas escancaradas da nossa mente para ir atrás do conhecimento que liberta. E Jesus é de uma riqueza, de uma profundidade impressionante. E ainda não atingimos tudo, não chegamos a toda essa profundidade. Então temos um universo aí para desvendar e nos libertarmos através do conhecimento. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, os meus amigos, irmãos e irmãs lá do Centro Espírita Luz e Caridade Dom Bosco pelo convite.
E a vocês, evidentemente, por estarem conosco refletindo. Mas a Deus, especialmente por esta oportunidade, porque tudo a Ele devemos. Vamos encerrar a nossa reflexão agradecendo a Deus por esta oportunidade, rogando as tuas bênçãos a todos nós, a este nosso planeta, a este mundo que passa por os mais variados tormentos, especialmente nesta pandemia, que a sua luz, que o seu amparo, que a sua energia possa estar conosco, a nos iluminar através do Cristo e dos seus prepostos, esses espíritos de luz que nos auxiliam no nosso dia a dia, que eles possam todos nos abençoar, nos inspirar o caminho apropriado para que saiamos dessas perturbações e principalmente saiamos mais fortes, maiores e certos da presença do Cristo e dos bons espíritos conosco e dos mentores espirituais da Casa Espírita Dom Bosco. Agradecemos mais uma vez e damos por encerrada a nossa atividade. Que assim seja. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos.